ministro nomeado Carlos Lupe pelo governo Lula deveria estar sendo investigado também pelos órgãos administrativos e pelo Ministério Público, porque foi escolha dele, que trouxe para si a responsabilidade de nomear o Stefanuto, que a base do governo tenta levantar. Em 2019, nós fomos comunicados reclamações a nível de direito do consumidor, de descontos em salários, benefícios, aposentadorias. Promovemos, inclusive, reunião com o presidente do INSS da época, que na data mesmo da comunicação promoveu o descredenciamento de pelo menos 4 associações. Isso está no Diário Oficial, 1º de agosto. Então as providências foram imediatamente tomadas. Ninguém esperou 1 ano ou 2 anos para tomar ali providências. Não havia o mesmo número de reclamações que explodiram a partir de 2003 e nem havia o mesmo volume de desconto dos benefícios. Isso é só acompanhar a série histórica, os descontos tinham um patamar muito inferior. O que acontece? Como a própria CGU reconhece, em 2023 esses números explodiram. Por que explodiram? Porque o governo Lula colocou uma quadrilha no comando do INSS. Vou repetir, Stefanuto foi nomeado presidente do INSS pelo governo Lula. Anteriormente, poderia até ter uma posição dentro do INSS. Não sei quem colocou lá, não tenho nenhuma responsabilidade em relação a isso. Mas quem colocou ele como presidente do INSS foi o governo Lula. Procurador-Geral de Benefícios do INSS, Virgílio Oliveira. Da mesma forma, diretor de benefícios, André Fidelis. Essa quadrilha tomou conta do INSS. E essa é a causa imediata que fez esse crescimento exponencial. Com o aumento das reclamações, com o aumento do volume dos descontos, houve uma atenção diferenciada. Agora, em 2019, sim, foram 4 entidades imediatamente descredenciadas. Em 2020, outras 5 foram descredenciadas. O volume, inclusive, caiu pela metade em 2019. Já no governo Lula, em 2023, o volume dos benefícios descontados explodiu. Foi lá 4, 5 vezes mais do que era em 2019. Então a responsabilidade aqui é muito clara. E é um padrão que a gente vê, infelizmente, no governo Lula, no seguinte sentido. Nomearam lá para a Petrobras o primeiro mandato do governo Lula, o segundo mandato do governo Lula, o pessoal que saqueou a Petrobras. Nomearam agora para o INSS essa quadrilha. E veja que as suspeitas de pagamento de suborno datam da época do governo Lula. O careca do INSS foi aqui confrontado exatamente com essas provas de que houve o enriquecimento ilícito deles. Agora, se for comprovado que alguém no governo anterior recebeu suborno, que pague, que seja preso, que seja condenado. Inclusive, se for requerido aqui quebra de sigilo bancário e fiscal de alguém suspeito de ter recebido suborno no governo anterior, eu vou votar a favor. Não vou fazer com a base do governo que vota contra, tentando proteger o governo. E que votou contra. Era contra a instalação da CPMI do INSS. Fez tudo para abafar a investigação desse escândalo. O que eu coloquei aqui respeitosamente, né, ao ministro Vinícius foi que sim, a equipe da CGU tem um mérito, ministro, fez o seu trabalho, mas a crítica de que não houve a interrupção imediata do desconto dos benefícios e, do outro lado, não houve igualmente ali uma comunicação de alto nível que deveria haver dentro do governo. Porque, na minha opinião, o ministro nomeado Carlos Lupe pelo governo Lula deveria estar sendo investigado também pelos órgãos administrativos e pelo Ministério Público, porque foi escolha dele, que trouxe para si a responsabilidade de nomear o Stefanuto, que trouxe para si a responsabilidade de nomear o Virgílio Oliveira e o André Fidelis. E essas pessoas foram comunicadas pela CGU para tomar providências e nada fizeram. Então não adianta aqui levantar uma cortina de fumaça e negar os fatos. A própria CGU admite que a escalada exponencial se deu a partir de 2023. A própria CGU admite que os indicativos de pagamento de suborno são para os altos funcionários nomeados pelo governo Lula. Depois foram afastados? Sim, quando o escândalo atingiu os jornais e era inevitável esse afastamento pelos indícios veementes. Mas a conivência, até então, é do governo Lula. A responsabilidade pela nomeação desses indivíduos é do governo Lula. Não adianta dizer nada. Não adianta colocar aqui o vídeo daquele episódio também que não tem nada a ver com esse assunto. Nós tivemos ali, durante o meu período de gestão do Ministério da Justiça, ampla autonomia de todos os órgãos relacionados ao Ministério da Justiça. Depois que eu sair, não respondo por mais nada. Com a palavra ordem, presidente, pela ordem. Não há excelência. Não há pela ordem. Com a palavra ao senador Rogério Marinho. Eu estou na fila do não concedo a palavra pela ordem. Ao senador Rogério Marinho, por favor. 10 minutos. Não cabe ele foi citado 3 vezes no vídeo aqui. Para elogio. Não, ele era ministro. Ele foi elogiado. Eu concedi o artigo 14. Cabe para elogio? É elogio. Senador Rogério Marinho, por favor. Senhores, elogio. Eu cedi o artigo 14. Cabe artigo 14 para elogio? Toda vez que for citar ministro que estava na época... elogio. Questão, pelo senador Rogério.
É o modus Senador operandi Rogério, do governo Bolsonaro, só isso. Aqui nós estamos lidando com muito respeito uns com os outros. E nesse caso, se colocar o vídeo do senador Exalci mais uma vez, eu vou conceder artigo 14 para ele. Porque nós temos uma audiência hoje de milhões de pessoas nos acompanhando. É direito da pessoa se responder. Ele era ministro, presidente. Então, é o direito dele responder, deputado. E essa presidência vai ceder. Se Vossa Excelência for colocado num vídeo qualquer aqui... Não é uma questão de ordem. Qual é o artigo? Qual é o artigo, Excelência? O artigo é que nós podemos citar pessoas que estavam envolvidas no processo como ex-ministros que estavam na época. Se eles estão aqui no CPMI, eu não posso citá-los, eu não posso trazer à tona aqueles elementos. Excelência, presidente, como? Pimenta, vamos deixar isso claro aqui. Vamos deixar isso claro aqui. Eu cedi o artigo 14 porque o mesmo vídeo passou 3 vezes aqui. Eu tive a paciência elogiando. total. Eu não entendi como elogio. Eu não entendi. E o senhor entendeu como elogio, senador Moro? Presidente. Então, vai dar mais tempo para ele? Não, ele respondeu a minha questão. Eu estou respondendo a Vossas Excelências. Ao final, ele respondeu em relação ao vídeo. Antes, ele respondeu a um ofício que eu coloquei ali, e não disse o nome dele. Ele fez a resposta esta. Ele era, na época, ministro. Então, eu não posso deixar de citá-lo, presidente. E ele fez a resposta. Ele não respondeu da primeira vez, eu neguei o artigo 14. Mas quando ele respondeu, eu vou fazer isso, porque também tem uma coisa. Eu gostaria de entender o que é que isso tem a ver com a investigação do INSS. Posso explicar? Porque, eu queria entender. De novo, entender o que é que nós temos a ver com isso aqui. Eu explico. Sabe, por isso que eu falo, a gente tem que ter aqui respeito uns pelos outros. 15 segundos eu explico. Eu não estou defendendo, não. Se fosse o seu caso, eu te defenderia do mesmo jeito. Presidente, sabe? Eu coloquei um ofício onde ele era ministro. Ele era ministro, eu respondo então, 15 segundos. O ofício que eu coloquei, ele era ministro à época e foi avisado, enquanto ministro, que tinham várias entidades que já estavam roubando os aposentados. Como ministro, na minha opinião, não fez nada. Eu citei como ministro um fato naquele instante que levou a que acontecesse isso. Agora, ele pode responder toda vez que citar. Eu não posso trazer aqui o que foi fruto do passado, onde ele estava envolvido. Não, eu entendo plenamente. Se a imagem for colocada de qualquer um dos senhores... Se a imagem de qualquer um dos senhores for exibida aqui, eu vou dar direito ao artigo 14. Por favor, senador Rogério Marinho. Presidente, está errado. Não está. É uma decisão da presidência. Senador Rogério Marinho, por favor, a palavra. Pediria a vocês que pensassem. Senhor presidente, eu vou pensar. Com calma, realmente é ilógico. Obrigado. Eu vou pensar, mas eu vou dar o direito ao artigo 14. Ainda bem que você é homem, viu, Rogério? Rogério Correia é homem. Porque eu não tenho direito. Eu não posso deixar de citar coisas do passado, presidente. Por gentileza. Já essa discussão está encerrada, por favor. Deputado Rogério Marinho, com a palavra, por favor. Eu sou o senador, ele é que é o deputado. Não. Senador Rogério Marinho, por favor, dê sequência. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Olha, primeiro, eu quero lamentar que parece que o que eu tenho falado aqui está se transformando em realidade. Alguns estão preocupados em desvendar essa trama que certamente desonra o povo brasileiro, que é extremamente degradante, né, de pessoas que se locupletaram, que ficaram fartas de ganhar dinheiro com a desgraça de outros, ou com o fato de pessoas fragilizadas não poderem se defender. Nós estamos vendo pessoas aqui sem argumentos. Né? Se repetir 3 vezes... Silêncio, por favor. Se repetir 3 vezes um vídeo que mostra que nós tivemos um presidente que fala exatamente o que pensa, sem subterfúgios, né? Que não roubou nem deixou roubar, que pelo seu exemplo, até hoje, mesmo fora do poder, é colocado como justamente o outro lado da política brasileira. Ninguém esquece Jair Messias Bolsonaro. Então, realmente, a gente precisa se debruçar, se dedicar ao que nós estamos fazendo aqui. Eu queria começar, por gentileza, com um vídeo, um dos slides, o primeiro slide, e pediria a atenção dos senhores sobre o que esse slide representa, porque esses dados aqui são justamente obtidos através de lei, da nossa lei de acesso à informação. Quando se pergunta o tempo todo por que na época do presidente Bolsonaro não se abriu PADs, né? Por que não se fez uma ação do Ministério Público? Porque na época, quando nós ingressamos no governo em 2019, janeiro de 2019, nós tínhamos 2.778.000 associados que pagavam empréstimos consignados. Ao final de 22, em dezembro, esse número decaiu em 70.000 consignados. E isso cresceu substancialmente nos anos subsequentes, de tal forma que chegamos em dezembro de 24 com 7.491.000 cidadãos aposentados que contribuíam com consignados. Um número tão expressivo que causa a espécie que o governo estivesse dormindo em berço esplêndido. Presidente, eu peço mais um minuto, por gentileza. Eu vou dar mais um minuto pelo barulho em sala. Eu já pedi 2 vezes, por gentileza. Tem gente gravando um vídeo aqui de costas, que a gente está falando. Um minuto para o senador. Agradeço a Vossa Excelência. Então, isso mostra justamente
que essa evolução, eu diria, exponencial, geométrica, ocorreu de forma subsequente e a gente vai mostrar por quê. Então, está aí os dados claros, obtidos através de LAI. Quero dizer ao nosso convidado que, de fato, eu me enganei. Não era a entidade que eu falei que é uma sopa de letras, né? Mas o fato é que foi a ABCP, que foi rescindido em fevereiro de 20, voltou em 23 e amealhou mais de 300 milhões de reais. Porque tantas letras aqui, são tantas siglas, né? Essa que eu citei anteriormente, ela, de fato, ela voltou em 21 e arrecadou até o final de 25 6 milhões de reais, 420 milhões de reais anteriormente. Né? Então não foi uma das mais expressivas, né? Passa, por gentileza. Esse dado aqui eu acho que é importante, porque também é obtido através de lá e mostra que ao longo dos 4 primeiros anos, nós tivemos um número de reclamações, de pedido de exclusão pelo canal do meu INSS, que se manteve mais ou menos estável nos 3 primeiros anos, dobrou em 2022, é um fato, mas quadruplicou em 2023, e se você pegar como base 2022, ele aumentou 15 vezes. E se essa tendência se mantivesse em 2025, provavelmente esse número de 1.516.000 reclamações estaria também configurado. Qual é a diferença? Em 2019, 4 entidades tiveram seus ACTs rescindidos. Em 2020, 4 entidades tiveram rescisão e uma suspensão. Essa é a diferença. Em 23 e 24, mesmo com essa explosão de pedidos de retirada, de reclamação feito pelo canal oficial do INSS, o governo parece que não tomou as providências no sentido de atacar o problema. Só o fez, e é importante que se diga de novo, porque a repetição traz o conhecimento, está na cerne de quem quer transmitir qualquer conteúdo, quando a Justiça determinou o afastamento do presidente do INSS e do procurador-geral. Foi a Justiça, não foi o governo Lula, foi a Justiça. Passa, por favor. Nós estamos vendo aí a questão das ACTs. Vejam que, de fato, nós tivemos um número expressivo de ACTs nesse período de 2019 e 2022, mas ele cresce exponencialmente nos anos seguintes. Me parece que, propositalmente, aqueles que me antecederam e fazem parte da base do governo esquecem de citar esses dados aqui, que também foram obtidos por LAI. E uma questão de causa e efeito é que as travas, os ferrolhos, as barreiras que foram colocadas no meio do caminho para evitar justamente essa permissividade que nós observamos, foram colocadas por terra uma por uma. Né? Vejam, por exemplo, o caso do que ocorreu na questão da revalidação anual, que tanto se fala aqui. O único governo em 30 anos de funcionamento de ACTs que propôs revalidação foi o governo do presidente Bolsonaro através da medida provisória 871. Os outros que antecederam, inclusive Lula 1, 2, Dilma 1 e meio, não tomaram essa providência. E ao contrário do que se diz, o PT votou e trabalhou violentamente contra essa revalidação. Agora, o fato é que o decreto que foi expedido em 2020, o decreto 10.410, bem como as instruções normativas que obrigam a autarquia, apesar de não ser a lei obriga a sociedade, a instrução normativa e o decreto obrigam a autarquia, mantiveram a revalidação. Isso só foi colocado por terra em 2024, na IN 162, feita por quem? Pelo governo atual do presidente Lula. Né? É importante dizer que o afrouxamento ele foi sistemático. E ele aconteceu para e passo a um processo de ocupação do sistema previdenciário que tem método. Vejam, o descumprimento do decreto 10.410 ocorreu justamente pelo desbloqueio em lotes e foi a favor da CONTAG. E existia já uma decisão feita pelo primeiro procurador que foi entronizado no início do mandato do governo Lula, e isso foi ultrapassado por ocasião da sua substituição. E essa substituição, que ocorreu em setembro de 2023, foi extremamente buscada pelo então ministro Carlos Lupe, que pediu, inclusive, que a decisão da AGU, no sentido contrário da substituição, fosse ultrapassado pelo senhor Jorge Messias. Esse cidadão, que é o Vigílio, quando chega lá, começa a permitir o desbloqueio em lotes. Porque, anteriormente, a própria AGU expediu um documento, muito bem feito, aliás, quero, inclusive, elogiar aqui o corpo técnico da AGU, onde demonstra que, ao longo de 2019, 2018, 2016, acho que até 2016, havia um número... AGU ou CGU? A CGU, desculpe. Havia um número de consignados que eram colocados dentro do sistema e colocou como tarrafa, como número mínimo, 50 mil por um período de 20 dias. Em 2019, 20, 21 e 22, apenas uma vez em cada ano. Quando chega nos anos de
2024 e 2023 e 2024, isso sobe exponencialmente. São 39 disposições nesse sentido, justamente porque os mecanismos foram afrouxados, e isso foi deliberado. O INSS, e é bom lembrar aqui aos senhores, começou a instituir processos. Por exemplo, em 2020, nesse decreto, se definiu que todo o benefício não seria bloqueado, para evitar justamente o acesso indevido do consignado, em 2020. Definiu também, em 2022, em novembro ou outubro, que as futuras ações ligadas a desconto associativo consignado seriam pela biometria. Isso de fato aconteceu. Mas o desconto associativo foi definido que deveria ser colocado em 24, mas a própria Dataprev afirmou que não implementaria, isso foi em setembro de 24, se eu não estou enganado, por orientação do presidente do INSS na época. Ou seja, dentro do governo do presidente Lula, o presidente do INSS descumprindo uma determinação expressa de estabelecimento da biometria que só foi implementada em março de 2025 e no mês subsequente isso foi suspenso, né, em função da ação policial. Então nós estamos vendo aqui que essa situação é uma situação em que a forma como isso aconteceu está muito claro. O que nós precisamos saber agora é que quem colocou determinadas pessoas que permitiram essa ultrapassagem da legislação, se essas pessoas tinham interesse político ou foi somente um descaso. Eu não acredito em descaso. Eu não acredito que isso foi uma questão aleatória. Houve uma ação orquestrada, deliberada, de ocupação do espaço público com figuras que nós aqui já tivemos a ocasião de prescrutar, de perguntar, inclusive de sociedade, de membros importantes do INSS com perpetradores de fraudes contra o INSS, como é o caso da esposa do senhor Vigílio com o senhor Careca do INSS. E eu quero concluir com o último slide para mostrar o seguinte: isso aqui é o extrato da realidade. Enquanto um comemora uma ação antifraude, o Partido dos Trabalhadores comemora o fato de ter votado contra essa ação antifraude. Eu acho que a própria história vai resgatar essa ação e vai mostrar com clareza quem foram aqueles que se beneficiaram, né, com os recursos que foram desviados, e eu espero que no futuro nós não tenhamos aqui a condição de ficar blindando pessoas que são importantes para a nossa investigação. Agradeço. Com a palavra, a deputada Adriana Ventura não está. Deputado Paulo Pimenta. Muito bem. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores, senadoras. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o doutor Vinícius, depoimento extremamente esclarecedor, não deixando dúvidas sobre cada passo dessa investigação. Doutor Vinícius, sobre os processos administrativos de responsabilização, a CGU encontrou alguma coisa sobre uma instituição chamada Amar Brasil? Encontramos, sim. Podia falar um pouquinho para nós sobre a Amar Brasil? Amar Brasil é clube de benefícios. Ela tem uma abertura de par e as acusações são as seguintes, deputado Pimenta. Utilização de fichas de filiação e autorizações de desconto com indícios de inidoneidade, inclusive com filiação de menores de 16 anos. Deixou de efetuar a validação biométrica com análise de vivacidade, que foi aquela que também a Dataprev em setembro de 24 estabeleceu. Fraude na certificação digital das fichas de associação, utilizando uma empresa que ajudava não só ela, como algumas outras entidades a fraudarem as fichas de certificação digital. E também omissão na apresentação das fichas de filiação para a CGU. São essas as condutas que estão sendo analisadas. E nessa investigação sobre a Amar Brasil, ministro, vocês chegaram no nome de alguém, Igor Dias Delacrode? Igor Dias Delacrode, o senhor já ouviu falar desse nome? Nunca ouvi falar do nome, deputado Pimenta. Esse nome, ele é muito importante, senhor presidente, porque ele é o elo de ligação de várias dessas instituições, a ASAP, a APEM, a BCB, Amar Brasil, Masterprev, ANDAP. Esse Igor Dias Delacrode é uma figura muito importante nessa investigação. E eu, inclusive, quero apresentar um requerimento, senhor presidente, para que ele seja convidado. Pelo que eu entendi, ele é uma espécie de um careca desse grupo de entidades. A gente poderia aqui chamar do eixo
Felipe Gomes. Já ouviu falar, ministro Vinícius, de um cidadão chamado Felipe Gomes? Esse sim, já ouvi falar. A conduta também é objeto de investigação. No caso, nós estamos falando de uma pessoa física no inquérito da Polícia Federal. Muito bem. Esse Felipe Gomes figurava como presidente da associação, considerado o principal operador do esquema da ABCB. Felipe Gomes possui valores expressivos registrados em seu nome, veículos, motos aquáticas, Porsche. O senhor sabe me dizer, senhor Vinícius Marques de Carvalho, por que razão esse indivíduo depositou dinheiro na conta da campanha do ex-ministro Onyx Dornelles Lorenzoni, logo depois do ministro ter sido ministro do Trabalho e da Previdência e tratado diretamente de assuntos relacionados a essa entidade? O senhor sabe me dizer por que eles depositaram esse monte de dinheiro na conta da campanha do Onyx Lorenzoni? Eu não sei dizer o motivo, mas espero que a investigação esclareça. Muito bem. Uma das principais características da Mar Brasil, senhor presidente, é também esse vínculo com entidades ligadas a servidores. André Paulo Félix Fidelis, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, empresas de propriedades de Caroline Martins Fidelis, filha de André Paulo Félix Fidelis, ex-Dirbem. É interessante, senhor presidente, que essa entidade, a Mar Brasil, tenha sido pouco falada aqui até agora, porque as tratativas para a concessão do ACT na época, que o ministro Onyx Lorenzoni era o ministro da Previdência, e José Carlos Oliveira, presidente do INSS, foi feito por esta pessoa, Felipe Macedo Gomes, que faz uma contribuição na própria conta da campanha, o que mostra o sentimento de impunidade desta organização, que certamente imaginava que iriam ganhar a eleição. E imaginavam que o bando criminoso ia continuar sendo protegido. Tiveram a desfaçatez de depositar o dinheiro na conta da campanha, mesmo sendo laranja de mais de 10 empresas. Deixe seu like, se inscreva, comente e ative o sininho para não perder mais conteúdos. Palco Nacional. Juntos para um Brasil melhor.